Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria chegar até você neste programa com a palavra, nessa terça-feira, dia 23 de janeiro. Terça-feira é dedicada também aqui a Jesus, às santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós estamos aqui do lado de Jesus, as santas chagas, para que o Senhor possa te acolher já neste início do programa. Nesse dia que nós vamos refletir a palavra de Deus, mas também é um dia muito especial aqui na obra Evangelizar. Celebramos o nosso intercessor, São Pio de Pietrelcina, da obra Evangelizar. Ele é o intercessor da obra e também é o primeiro dia, no dia 23, que nós vamos estar celebrando aqui na obra Evangelizar, todo dia 23, em honra a São Pio de Pietrelcina, esse grande santo da Igreja Católica, um homem que teve ali, recebeu as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que sofreu sim muito por amor a Deus, um homem que passava horas e horas no confessionário atendendo o povo, celebrando também a Santa Missa, e um grande intercessor também, um grande exorcista também. Teve grandes embates contra o mal, contra o demônio, e nós queremos hoje pedir a intercessão de São Pio, de São Padre Pio. A intercessão por nós, a intercessão por nossas famílias, a intercessão por toda a obra Evangelizar, e também que São Pio interceda pela vida do Padre Reginaldo, por todos que trabalham aqui nesta obra de Deus, por você também, filho e filha de Deus, você é associado desta obra, você que acompanha a TV Evangelizar pela TV ou pelas mídias sociais. Se sinta acolhido por Deus e se sinta também, irmão e irmã, abençoado hoje com a intercessão de São Padre Pio, abençoado com a intercessão desse grande santo católico. Que São Pio de Pietrelcina possa interceder por você, por suas lutas, e que hoje, com esse tema de hoje é uma frase de São Padre Pio. Olha que bonito: ore, espere e não se preocupe. O Senhor misericordioso escutará a sua oração. Ore, espere e não se preocupe. No Senhor misericordioso, Ele escutará a sua oração. A palavra que nós vamos meditar está no livro de Efésios, capítulo 5, do 8 ao 14. Efésios 5, do 8 ao 14. Pegue aí a sua palavra para que nós possamos meditá-la neste momento e deixar com que esta palavra meditada entre na sua vida, entre na sua história, de que a luz de Deus possa invadir todo o nosso coração. A luz de Deus, que é a graça, que é o Espírito Santo de Deus. Estamos iniciando um novo ano, estamos no mês de janeiro, é tempo também de retomada, é tempo de se deixar tocar pela presença do Altíssimo, pela força do céu, pela força do alto. Vamos meditar a palavra? Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 8, do 8 ao 14. E diz assim a palavra de Deus: outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Discerni o que agrada ao Senhor, e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-a. O que essa gente fez em segredo é vergonhoso até dizê-lo. Mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo o que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta tu que estás dormindo, levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor, graças a Deus.
retomando novamente o tema: ore, espere e não se preocupe. Nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. É importante nós cultivarmos um espírito orante. Orai sem cessar, pedido de São Paulo, né? Orai sem cessar. Mas este orai sem cessar, não é que você vai estar o tempo todo com o terço na mão, com a palavra na mão, ou dentro de uma igreja. Não, é uma atitude orante, de fazer tudo que fazer por amor, com dedicação, com alegria. São Paulo escreve, né, uma carta aos Filipenses, no capítulo 4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Ele está dentro da prisão. Então esta palavra de Deus hoje, irmãos e irmãs, que acabamos de meditar, que fala de trevas, que fala da luz, nós podemos relacionar ela com o nosso santo de hoje, nosso amado São Padre Pio. Nós podemos relacionar porque Padre Pio foi também, né, pela experiência que ele teve de Deus, pela experiência mística que ele teve de Deus, Padre Pio foi este homem de oração, foi esta luz. E quantas pessoas São Padre Pio tirou das trevas e levou para a luz. Quantas pessoas ele, pela oração, principalmente pelo sacramento da penitência, da confissão dos pecados. Por isso que nós sempre falamos da importância, né, da confissão. Uma confissão bem feita é uma libertação. São Padre Pio tinha o dom também, o dom da clarividência, de ler a alma da pessoa. Então ele percebia quando a pessoa vinha confessar, ele percebia que a pessoa não estava sendo sincera com Deus. Ele falava assim: olha, não vou te absolver, pode voltar para casa, reflita mais sobre a sua vida, sobre os seus pecados, depois você volta. Ele era bem enérgico, né? Ele era também firme, e às vezes a pessoa saía dali, né, às vezes até mesmo com raiva do Padre Pio, mas o próprio Espírito Santo levava ela a refletir, e essa pessoa voltava para casa, refletia melhor. Olhe, não é que eu não fui sincero com o Padre Pio, não fui sincero com Deus, porque eu não tive coragem, eu não tive ali a sinceridade para falar para Deus as minhas trevas, dos meus pecados, daquilo que me envergonha, como diz a palavra de Deus hoje, e do que é vergonhoso. Então não foi com o padre, mas foi com o próprio Senhor. E aí esta pessoa retornava, confessava todos os seus pecados, até aqueles piores, aquele que ela tinha muita vergonha. Mas o tribunal da penitência, que São Padre Pio ficava lá horas e horas atendendo, neste tribunal, é o único tribunal, melhor dizendo, onde a pessoa se acusa e sai absolvida. É o tribunal da misericórdia, de um Deus que nos ama e nos perdoa. Olha que bênção fazer parte desta igreja, que bênção fazer parte da Igreja Católica, com todo respeito aos nossos irmãos de outras confissões, nossos irmãos evangélicos ou de outras religiões que acompanham também a obra Evangelizar. Nós cremos, né, no sacramento da penitência, do perdão dos pecados. E quando esta pessoa, ela vai com sinceridade, pode ser um assassino, um traficante, um prostituto, qualquer pecado, seja o pecado mais grave que você imaginar, se essa pessoa vai arrependida, ela lhe recebe o perdão dos pecados, e ela sai das trevas e volta para a luz. É uma graça de Deus. Ela sai das trevas, da escuridão, e Deus traz ela para a luz, para a graça de Deus. Então você, irmão, irmã, que talvez faz tempo que não se confessa,
Faz tempo que até mesmo talvez desacreditou já desse sacramento. Nós cremos na palavra, nós cremos no mandato de nosso Senhor. Quando ressuscita, aparece os apóstolos e diz, só para o Espírito Santo, né, sobre os apóstolos, deseja a paz e diz, aquele a quem perdoar os pecados, e serão perdoados. Aqueles a quem retiverem serão retidos. Ali o Senhor está dando então aos apóstolos, e o Papa, né, sucessor dos apóstolos, pois os bispos, os padres. Você sabe que quando nós somos ordenados, não é automático, a ordenação não é algo automático que me dá a possibilidade de atender confissões. Sabia disso? Eu posso ser um padre ordenado pelo bispo, se o bispo não me der esta autorização, eu não posso atender confissão. Depois da ordenação, a maioria dos bispos já no mesmo dia, né? Ele diz, eu te autorizo então a partir de hoje a atender confissões, né? Absolver o povo de Deus, porque essa faculdade é dada ao Papa e aos nossos bispos. E aí o bispo dá então ao sacerdote este poder de perdoar os pecados. Então, se você se acostumou, faz tempo que não se aproxima desta graça de Deus, irmão e irmã, deste belíssimo sacramento, né? Que hoje você possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua história, quais são as suas trevas. Mas não é com sentido assim de eu parar somente nessa reflexão. Nossa, como que eu estou, né? Estou no pecado, estou vivendo uma vida errada, estou nas trevas, estou nas drogas, não é só essa reflexão, é uma reflexão que te leva à conversão, à metanoia, à mudança de vida. Então que você possa correr ao encontro da graça de Deus, que você também aí no seu quarto possa se colocar de joelhos, rezar o Salmo 50, salmo que Davi compôs, né? Provavelmente foi Davi. Tem de misericórdia, Senhor, tem de piedade, Jesus. Eu errei, mas eu quero recomeçar. Dai-me a alegria de ser salvo, disse Davi ao Senhor. Porque no Senhor, a partir daquele momento que o Padre diz, eu te absolvo dos seus pecados, no Pai, Filho e Espírito Santo, não existe mais pecado, existe oportunidade de crescimento, de vida nova, de olhar para frente. E como o nosso querido São Padre Pio fez isso muito bem, né? Tirando as pessoas das trevas e voltando para a luz. Eu quero fazer quero contar essa história. Eu acho que diz também, essa história diz um pouco do que nós estamos hoje refletindo. É a história, talvez você já até ouviu essa história, a história de um soldado que ele estava para voltar para sua casa, e depois da guerra, só que esse soldado estava machucado. Então ele resolveu falar para os seus pais, contando uma história, para ver se os seus pais o acolhiam. Diz assim essa história: depois de um bom tempo sem notícias, os pais já tinham perdido a esperança de encontrar o filho, que tinha ido para a guerra, né? Até que um dia o telefone toca. Pai, mãe, estou vivo. Que bom falar com vocês. Que bom poder ouvi-los. Pense na alegria desses pais, né? Filho, achávamos que tinha morrido. Estamos muito emocionados em saber que você está voltando para casa. Sim, estou voltando para casa, mas eu tenho algo para dizer e gostaria da compreensão de vocês. Eu tenho um amigo que gostaria de levar comigo. Claro, filho, nós adoraríamos conhecê-lo. Se é seu amigo, já faz parte da família. Porém, há algo que vocês precisam saber, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido na luta, pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. Não tem nenhum lugar para ele,
para onde ir, e por isso eu quero que ele vá morar conosco. Precisamos cuidar de suas feridas e também ajudá-los a recomeçar. Sentimos muito em ouvir isso, filho, respondeu ali o pai e a mãe. Talvez possamos encontrar algum lugar para ele morar, um abrigo para pessoas deficientes ou algo parecido. Não, vocês não entenderam, respondeu o filho. Ele precisa de um lar, de uma família para se recuperar. Eu quero que ele more conosco. Filho, você não sabe o que está pedindo? Alguém com tantas dificuldades seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira em nosso modo de viver. Acho que você deveria voltar para casa e esquecer este seu amigo. Ele vai encontrar um modo, um jeito de encontrar ajuda. Afinal, existem tantos lugares e instituições que ajudam pessoas assim como ele. Pare de perder tempo com essa pessoa e venha logo para comemorarmos o seu retorno. Neste momento, o filho bateu o telefone. Os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Dias depois, receberam um telefonema da polícia comunicando o falecimento do filho, depois de ter caído de um prédio. A polícia acreditava em suicídio. Os pais, angustiados, voaram para o local e foram levados ao necrotério, a fim de identificar o corpo do filho. Eles o reconheceram, mas para o seu horror, descobriram que o filho deles tinha apenas um braço e uma perna. O que essa história tem a nos contar? Talvez nós, pelas nossas imitações humanas, nós não temos a coragem de acolher os machucados, os feridos pela luta, pela guerra do dia a dia. Mas Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. Não importa a sua dor, não importa o seu sofrimento, filho, não importa aqui a deficiência física, mas talvez a sua deficiência aí espiritual, no sentido que está, desanimado, para baixo, triste, sem Deus, sem vida, pensando talvez em desistir, até tirar a vida. Deus sempre nos acolhe, e Deus quer te acolher no dia de hoje. Assim como São Padre Pio acolheu a tantas pessoas, Deus quer te acolher. Se deixe tocar pela misericórdia de Deus, se deixe tocar pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para o nosso intervalo. Permaneça ligadinho na TV Evangelizar. Logo mais nós retornaremos. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui pela TV Evangelizar, nessa terça-feira, dedicada hoje a terça-feira a Jesus, às Santas Chagas, mas também a São Padre Pio, intercessor da obra Evangelizar. Lembrando que sempre no dia 23 de cada mês, nós estaremos celebrando São Padre Pio, é uma iniciativa aqui do Padre Reginaldo e toda a obra Evangelizar. E nós estamos meditando a Palavra de Deus, nessa terça-feira, a palavra que está aqui no Efésios capítulo 5, do 8 ao 14. E a palavra, como nós já ouvimos, começa dizendo: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Quando nós, antes da vinda do Verbo, nós há menos de um mês celebramos, praticamente um mês, dia 25 de dezembro, celebramos o Natal do Senhor, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Antes da vinda do Messias, do Salvador da humanidade, irmão e irmã, nós estávamos perdidos, estávamos nas trevas, na escuridão. Mas quando Jesus vem, por isso que diz aqui a palavra, outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Quando vem o Verbo de Deus, quando vem nosso Senhor Jesus Cristo,
E com a sua morte na cruz, Ele nos salva, nos redime, nos oferece uma oportunidade nova de vida. E aí Jesus deixa a igreja, e na igreja tem também os seus enviados, como o nosso Papa, como os bispos, como os padres, e hoje celebrando esse grande santo da igreja, São Padre Pio. Nós falávamos no primeiro bloco da importância de Padre Pio, né, na nossa vida, porque ele nos ensina a amar a Deus, a orar, como nosso tema de hoje. A orar, a pedir a Deus a graça, e como diz aqui, né, a oração, ore, espere e não se preocupe. Nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. Então, primeiramente, a oração, a importância da oração. Depois, não se preocupe, porque as preocupações nos tiram da centralidade. As preocupações, tem até um livro, né? Como viver sem preocupações, como evitar preocupações, ou melhor, e começar a viver. E aqui, São Padre Pio, né, com essa frase, ele diz: ore, espere e não se preocupe, nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. Nós ouvimos a história daquele soldado, né, no primeiro bloco, encerrando o primeiro bloco, a história daquele soldado que estava machucado, sem uma perna, sem um braço, e resolveu contar essa história para os seus pais, para ver se os seus pais estavam abertos para acolhê-lo. E depois, meramente, ele disse que era um amigo. Os pais: nossa, que bom, né? Vamos acolher, sim, lógico, queremos conhecer seu amigo. Pois ele diz, né, mas tem um probleminha aí, ele não tem um braço, ele não tem uma perna, e eu quero ajudá-lo. Depois os pais não querem acolher esse, mas na verdade era ele mesmo, né? Quantas vezes nós estamos assim, não é verdade? Estamos machucados, como diz aqui a palavra, estamos nas trevas, estamos feridos pela luta, pelo dia a dia. Mas irmão, irmã, não sei se você já fez a experiência com a misericórdia de Deus. Hoje nós falamos tanto sobre perdão, sobre sacramento da penitência, mas não pode ficar uma coisa só no automático. Até mesmo pessoas que vão buscar o perdão por desencargo de consciência. Não, é acreditar que é possível. Quantas pessoas que já confessaram os seus erros e ainda vivem se culpando? A culpa não nos ajuda em nada. A culpa nos neutraliza. Creia no Deus de misericórdia. Creia no Deus de amor. No Deus que tem poder para nos transformar. No Deus que tem poder para nos resgatar. E talvez hoje, irmão e irmã, por meio da palavra do Senhor, o Senhor está te estendendo as mãos. A misericórdia de Deus nesse dia dedicado às santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus está indo ao seu encontro. Na realidade que você se encontra hoje, na realidade que você está hoje, o Senhor está te chamando: filho, filha, se deixe encontrar por mim, deixe abraçar por mim, eu sou o teu Deus. Mas talvez você está falando: mas padre, são tantas lutas, são tantas marcas, são tantos sofrimentos, não é verdade? Talvez neste momento você está chorando diante da sua tela, mas o Senhor está olhando para você, para as suas lutas, dizendo: filho, levante a cabeça, deixe o pecado de lado, saia das trevas, venha para a luz, porque Jesus é a luz. Jesus é a verdadeira luz que ilumina e que dissipa todas as trevas. E quem está em Jesus, porque o segredo, irmão e irmã, é o encontro pessoal com Cristo. O segredo para a nossa vida, para a nossa autenticidade, para o recomeço, para termos atitudes, para tudo na vida, o segredo é deixar-se tocar pela graça de Deus. O encontro pessoal com Jesus muda a nossa vida, e mesmo que a gente passe por momentos tenebrosos, pela provação. São Padre Pio foi perseguido dentro da própria igreja, por pessoas da igreja, porque não compreendiam aquela vida mística dele, não compreendiam
né, o sofrimento, tudo que ele vivia, mas também, principalmente, a radicalidade. Mas ele não retrocedeu. Não retroceda na sua busca por Deus. Não retroceda na sua autenticidade, nas suas atitudes. E que a palavra do Senhor venha curar as nossas feridas. Venha curar o nosso coração. Eu quero já ir me colocando aqui, próximo a Jesus das Santas Chagas, porque nós hoje falamos, né? Falamos de feridas, falamos de machucaduras, e falamos de São Padre Pio, que ajudou tantas pessoas, né? Tirou tantas pessoas da escuridão. Vamos pedir ao Senhor a graça de Deus, por intercessão de São Padre Pio, com esta imagem belíssima de São Padre Pio, intercessor desta obra, da obra Evangelizar, que São Padre Pio interceda por mim e por você hoje, que São Padre Pio interceda por nós, por nossas fragilidades, por nossos medos, por nossas escuridões, tantas coisas, Senhor, tantas lutas. Pai querido, Pai de bondade, Pai de misericórdia, vem sobre nós, visita cada filho, cada filha nesse dia, que as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo visite o seu coração, visite a sua alma, que as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão e irmã, visite aí a sua casa, a sua família, que Jesus entre hoje, como entrou na casa de Zaqueu, entre na sua casa, tome conta dos seus filhos, do seu matrimônio, da sua família. Visita, Jesus, o teu povo, visita, Senhor, os nossos jovens, as nossas crianças, e que a misericórdia de Deus cure as nossas feridas, cure o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Continue com a programação da TV Evangelizar. Logo mais, experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.